Gente, bom dia. Hoje é dia 6 de dezembro de 2025, terminando o ano, terminando também esse curso que a Cida gentilmente disponibilizou para todos nós. E hoje é o último dia. Então a gente encerra o curso hoje, já estamos em cima da hora, vamos elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, esquecendo neste momento das coisas de ordem material. Vamos pensar em nossos parentes, em nossos amigos, naqueles que passam por dificuldades, por dores físicas, por dores emocionais. E vamos pedir ao Divino Mestre que cuide de nós, de todos os desencarnados aqui presentes e de todos aqueles que estamos mentalizando agora para receber essa bondade de Jesus que nunca falta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, na mesma medida que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em novas faltas, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque Teu é o poder, a glória, para sempre. Amém. Muito obrigado, que assim seja. Amém. Que assim seja. Cida, sinta-se à vontade. Bom dia. Chegamos, né? Chegamos ao fim de um ciclo que vai abrir portas para novos ciclos, obviamente. Né? A gente sabe que quando a gente recebe da espiritualidade, a espiritualidade espera de nós. Então eu queria hoje a gente vai ter o nosso último conversa, que não vai esgotar as nossas conversas. Por quê? Porque a gente está com um projeto aí para ampliar essa nossa proposta. A Casa de Francisco, ela em breve, se Deus quiser, com o auxílio de todos vocês, ela vai ter uma atividade nova, numa data diferente, que a gente ainda não tem, que é uma atividade de atendimento aos sofredores, que é uma atividade de orientação e tratamento, uma atividade em que nós vamos buscar desenvolvimento dos médiuns, psicógrafos principalmente, mas também os psicofônicos, para que a gente possa atender, a partir do uso da mediunidade, aqueles que precisam, aqueles que estão em sofrimento. Então é só um spoilerzinho rápido, para que vocês já comecem a pensar na possibilidade de estar conosco neste projeto. Ele provavelmente vai acontecer numa data que vai ser informada aí pela coordenação, mas numa data com certeza diferente de todas as tarefas da casa. É uma tarefa nova que vai nascer. É uma tarefa para aqueles irmãos que chegam na casa buscando atendimento fraterno, e muitas vezes a gente carece de entregar para essas pessoas uma mensagem da espiritualidade. E eu acho que isso a Casa de Francisco tem condições de fazer a partir de um estudo, da boa vontade dos trabalhadores, né? A gente viu que mediunidade é algo que a gente vai construindo, que a gente vai desenvolvendo e que todos nós podemos entregar de alguma forma. Então, a tarefa é uma tarefa que a gente quer que integre aí o atendimento fraterno, mas com essa possibilidade, né, da gente, a partir da evocação da espiritualidade amiga, da espiritualidade protetora dessa casa, trazer orientações para os nossos irmãos que muitas vezes chegam dentro dessa casa perdidos, sem saber os caminhos que vão seguir. Então, esse é um convite para todos vocês, para os corações de vocês. E, obviamente, que cada um que está sendo convidado é porque tem compromisso. Mas é óbvio também que a gente tem ali o direito de escolher participar ou não. Nosso projeto é um projeto simples, é um projeto que quer começar com muita tranquilidade, com muita humildade. Ninguém tem mais conhecimento do que ninguém, nós vamos caminhar juntos, desenvolvendo as mediunidades juntos, estudando e também trabalhando, mas agora com o foco de ajudar aqueles que precisam.
tanto os encarnados como os desencarnados. Então, esse é o spoiler que eu posso dar para vocês, e muito em breve vocês vão ter notícias lá no nosso grupo. Nós temos um grupo, de mediunidade, e eu espero que todos possam acolher essa tarefa, que não é da Cida, que não é da coordenação da casa, não é do Luiz, não é de ninguém, é de Jesus. É a mediunidade com Jesus, é o desenvolvimento da mediunidade com muito carinho, com muita tranquilidade. E aí, a partir daí, eu vou me ingressar efetivamente na casa de Francisco. Eles vão registrar minha carteira aqui, para que eu possa estar junto com vocês. Eu quero bônus hora. Para poder estar junto com vocês aí nessa caminhada, que não é uma caminhada de ninguém, é uma caminhada de Jesus. Isso tem que ficar muito claro, e é algo assim que para mim é inegociável. Não tem particularismos, não tem nenhum tipo de individualidade aqui. Nós vamos seguir apenas os instintos, as nossas intuições, mas sempre buscando ali desenvolver uma tarefa com Jesus. Tá? E não tem também um que é melhor do que o outro. Eu não posso porque eu não sei, porque eu nunca fui médico, porque eu não sinto nada. Todos são muito bem-vindos. Todos são capazes de colaborar na tarefa do Cristo. É isso que a gente precisa entender. A maior mediunidade não é essa de fenômenos. A maior mediunidade é aquela que toca nos nossos corações e faz com que a gente vire para o outro e fala: eu posso te ajudar. Como eu posso te ajudar? Em que eu posso te ajudar? É nesse caminhada, é nessa toada que nós vamos seguir com essa nova tarefa que está surgindo aqui na casa de Francisco, e que vai precisar muito do acolhimento de cada um aqui, que é uma tarefa de todos nós, ok? Muito bem. Então, hoje é um dia muito especial, porque hoje a gente encerra, como eu disse, os nossos encontros aos sábados, a cada 15 dias. Nós vamos entrar num recesso, a gente vai dar uma descansada aí também, cada um com seus familiares. A gente espera que todos tenham aí um final de ano com muita paz, com muita tranquilidade, mas vamos descansar e voltar já bastante animados aí para o que nos espera em 2026. A espiritualidade conta conosco. A casa de Francisco é responsabilidade de cada um de nós. Não é uma casa de fulano, é a casa, nossa casa. E quando a gente coloca esse pronome no nosso, sou eu e todos juntos. E é isso que a gente tem que fazer. Ninguém solta a mão de ninguém, não é assim que o povo fala aí fora? Aqui ninguém vai soltar a mão de ninguém. Então nós vamos hoje fazer um estudo, porque a gente não pode só pensar em comer chocolate sem fazer estudo, Então nós vamos falar um pouquinho sobre a psicografia, que é uma mediunidade muito mais tranquila de ser desenvolvida, por incrível que pareça, mas é uma mediunidade que a gente consegue desenvolver com um pouco mais de tranquilidade. Os médiuns conseguem se entregar de uma forma menos forçada, porque às vezes a gente está numa reunião mediúnica, o povo fala: você está vendo alguma coisa? Você já começou? Como é que é? E fica forçando a barra, e aí o médium às vezes é induzido ali por aquela cobrança, por aquela pressão. Na psicografia, o médium já fica um pouco mais à vontade, porque não vai ter ninguém ali buzinando na sua cabeça para que ele dê resultado. E a gente tem que entender isso. A gente sabe, Kardec nos ensinou que nós podemos evocar os espíritos. E quando nós evocamos os espíritos, nós temos que criar uma circunstância favorável, um comprometimento, porque assim como nós temos horários aqui na Terra, eles também têm tarefas no plano espiritual. Então, quando nós começarmos essa tarefa, que já está plasmada no plano espiritual, viu, gente? Que já tá autorizada no plano espiritual. Quando nós começarmos essa tarefa, nós vamos ter compromisso com os espíritos que vão estar conosco nessa tarefa. E eles se comprometem conosco. Então, é muito importante que a gente se lembre disso, que a gente faça isso, porque nós vamos evocar aqueles espíritos que estarão ali já comprometidos com a tarefa.
É diferente, e a gente viu isso aqui em vários momentos, de evocar irresponsavelmente um espírito. Em lugares, muitas vezes, em que não haja proteção espiritual. Em lugares, muitas vezes, em que as pessoas não estejam comprometidas com a espiritualidade, com os ensinamentos de Jesus. Então, quando a gente está dentro de um ambiente de proteção, é diferente. Então, é essa que é a ideia. Lembrando lá, por outro lado, que o Chico fala que o telefone toca de lá para cá. Toca realmente de lá para cá. Porque muitas vezes a gente vai em busca de mensagens de irmãozinhos que ainda não têm condição de nos entregar nada. Que ainda estão em processo de tratamento, em processo de cuidado. Né? Então, é importante a gente ter esses cuidados e vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível. Então, vamos lá. O que aconteceu aí? O ventilador? Todo mundo espirrando? Espirrar é bom, né? Limpa. Hã? Aí fica espirrando, né? Muito bem. Olha só, então hoje a gente vai falar dos médiuns escreventes, dos psicógrafos, e aí depois que a gente terminar esse estudo, a gente pode ir para a nossa confraternização, mas se não der tempo, a gente dá aquela paradinha, pode ser, é assim mesmo que vai ser? A gente dá uma parada, retorna e depois confraterniza. Se não, a gente vai, se estiver faltando pouquinho, eu seguro a paciência de vocês e a gente termina e vai confraternizar. Podemos combinar assim? Então vamos lá. Olha o que Paulo falou, né, na primeira carta a Timóteo. Não desprezes o dom que há em ti. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Esse alerta de Paulo aí é para cada um de nós. Ah, mas eu não tenho dom nenhum. O espírita adora falar isso. É a coisa mais comum do mundo. O espírita gosta muito de falar que estuda, não é assim? Gosta muito de falar em público, gosta muito de fazer tudo, mas na hora que você fala de espírito, ele fala assim, eu não sinto nada. Ainda bem que eu não sinto nada. Então a gente tem que entender o que Paulo está dizendo. Olha, a gente não pode desprezar o dom que é dado para nós, não. A gente não pode desprezar a oportunidade que a gente tem, não. Às vezes, realmente, a gente não está sentindo nada, porque também a gente ainda não abriu a nossa casa mental para dar oportunidade para que a espiritualidade venha falar conosco, venha tocar nossos corações. Então, Paulo está deixando isso muito, muito claro para nós, né? Para a gente se ocupar desse dom, para que a gente possa aproveitar e que a gente possa também auxiliar. Aqui apenas alguns pontos, né? Mediunidade é dom comum a todos os seres humanos em maior ou menor grau. Isso também a gente já falou vastamente por aqui, né? A gente já sabe disso, é capacidade de entrar em contato com espíritos desencarnados, a sensibilidade mediúnica ostensiva pode ser uma missão de um espírito evoluído na Terra, como Chico, por exemplo, mas também é a missão de muitos de nós que ainda não somos evoluídos o suficiente ou não chegamos nem perto do Chico, mas que estamos aí. A gente pelo menos tem boa vontade, não é assim? A gente deseja, a gente está se entregando. Então, na maioria das vezes, é uma ferramenta a mais para o médium evoluir e auxiliar as pessoas. Hoje eu vou puxar mesmo a sardinha para a nossa lata, sabe? Vou chamar mesmo, assim, que eu quero que vocês passem dezembro e janeiro pensando. A mediunidade, o trabalho na mediunidade, ainda que não seja ostensivo, é ferramenta para que eu possa evoluir e para que eu possa auxiliar pessoas. É isso que a gente vai colocar no nosso objetivo principal das nossas reuniões. Auxiliar pessoas, auxiliar espíritos encarnados e desencarnados. E se a gente puder ter a graça de receber mensagens do plano espiritual,
muito melhor. Se não tivermos, nós vamos nos colocar no serviço, à disposição, para que a gente possa qualificar cada vez mais o nosso atendimento aos sofredores que vêm procurar a casa. Então, esse é o nosso objetivo, né? Essa é a nossa mediunidade. E a mediunidade, olha que bacana, tampei, né, da psicografia, é aquela que vai ter a capacidade de obter mensagens escritas do plano espiritual. A gente põe os desenhos, não sei para quê, né? Para tampar, né? É bonito isso aí. Mas não é desconfigurou, não. Você viu que não tinha espaço. Eu coloquei, não tinha espaço. A gente vai só para fazer uma memória aí, né? Nos primórdios do Espiritismo, a época de Kardec, a escrita mediúnica ela era muito complicada, né? Vocês já estudaram isso, já viram como é que era a confusão. Vocês imaginem a gente catando milho para ver o que, contando pancadas, para entender o que o plano espiritual estava querendo dizer. Olha como que a gente já avançou, hein? Porque hoje a gente consegue uma mensagem com uma rapidez muito grande. Agora, olha lá, as primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com os pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas, com auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam a questões propostas. Eu confesso a vocês que um dia eu tentei pegar uma frase e dar umas pancadas, fazendo para o número de letras do alfabeto, e é extremamente difícil. É extremo. Primeiro que você tem que contar, segundo que você tem que saber qual letra está em qual lugar. Se der 23 pancadas, qual letra que é? Aí eu tenho que fazer de novo, A, B, C, D, entendeu? Imagina uma palavra, né? Que dificuldade que era. Então, isso aí é um negócio assim que para nós hoje é impensável, mas que para aquele momento era o que tinha. Então, vejam, médiuns, a gente está sendo convidado para uma tarefa sem pancada. A gente não vai precisar contar a letra do alfabeto. E depois, se vocês quiserem, peguem uma frase qualquer, peguem o nome de vocês e tenta dar umas pancadas para ver quanto tempo você demora para escrever o seu nome. Para vocês verem que dificuldade. Era assim na época de Kardec. Mais tarde, o processo de escrita mediúnica evoluiu para os seguintes tipos. Os espíritos escreviam diretamente em placas de ardósia, escrita com auxílio de um lápis adaptado a uma cesta de bico e a uma prancha. Nesses métodos, a escrita ocorria sem o auxílio da mão do médium. É a mediunidade mecânica, né? Que não tocava a ardósia nem o lápis, mas fornecia fluidos para a escrita direta na pedra ou para o deslocamento do lápis no papel. E aí a gente, quando estuda a história lá da mediunidade, a gente vai ver, né, que era também muito iniciante, muito difícil ainda obter qualquer tipo de mensagem a partir aí desses métodos, né, que são utilizados. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancha não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médio, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Então, vejam que nesse tempo aí, a mediunidade mecânica ainda era a que predominava. Então, a mão do médium passa a fazer, né, a conduzir ali, apenas impulsivamente, sem que ele pudesse, muitas vezes, entender o que estava acontecendo. Né? E aí, psicografia, né? Kardec utiliza a palavra psicografia para indicar a forma de os espíritos se comunicarem por meio da escrita.
E ele classificou entre psicografia direta e psicografia indireta. E aqui é o que eu quero chamar a atenção. Ah, Cida, mas eu não sou médium psicográfico. Inclusive, eu nem gosto de escrever. Eu nem sei escrever. Ninguém está falando que Shakespeare vai baixar aqui na gente. Ninguém está dizendo que é Machado de Assis que vai trazer mensagens. Né? Nós vamos nos colocar na condição de aprendizes, para desenvolvermos, para aprendermos. Né? Para podermos aprender e ir com muita tranquilidade, num caminhar muito suave, sem sofrimento, sem cobranças. Pode ser que a gente termine essa encarnação sem conseguir escrever uma linha. Mas pode ser que alguns médiuns surjam. E esses médiuns, com toda certeza, vão auxiliar outras pessoas. A gente não pode perder nunca esse foco. Por que eu estou estudando? Por que eu quero desenvolver minha mediunidade? Será que é para numa conversa, numa festa de família, dizer que eu sou médium de psicografia? Ou será que é para auxiliar aqueles que estão em sofrimento? Então, esse ponto é um ponto importantíssimo para nós, né? Então, a psicografia deve ser desenvolvida pelo exercício. Quanto mais o médium psicógrafo se exercita, mais aprimorada e eficiente se torna a faculdade de escrever mediunicamente. A princípio, escreve pequenas frases, com a continuação e perseverança surgem textos dissertativos, mensagens mais ou menos longas e até livros. E isso é verdade. Às vezes você está na reunião, vem uma palavra na sua mente. Você não sabe por quê. Anota. Às vezes vem uma frase solta, sem sentido nenhum. Anota. É assim que a gente vai desenvolvendo. Mas é preciso que todos tenham a oportunidade de ter à frente de si uma folha, um caderno, um lápis, uma caneta, porque senão vem, e vocês já repararam? Vem umas ideias brilhantes, umas frases maravilhosas e de repente, um segundo depois você já não sabe mais o que é. Um segundo depois você não sabe mais do que se trata. Então, por isso, isso é um exercício que é desenvolvido com perseverança. Qualquer coisa, não precisa ficar filtrando. Quando a gente está em estudo, em desenvolvimento, criança quando está aprendendo a andar, como é que ela faz? Ela cai, não é assim? E várias vezes. E nem por isso ela desiste de aprender. Então, quando a gente está aprendendo a desenvolver a escrita, vão surgir frases desconectadas, palavras que a gente acha que não tem sentido nenhum. Muitas vezes até interferência de espíritos em sofrimento que vem trazendo para nós frases e falas que talvez não acharíamos conveniente, mas nós vamos estar num ambiente de estudo, num ambiente de desenvolvimento, que é o momento em que a gente pode errar, que é o momento em que a gente pode demonstrar nossas fragilidades e podemos, assim, recomeçar sempre. No caso da psicografia, que é diferente da psicofonia, há alguma interferência do animismo no caso do médium? Sim, em qualquer manifestação mediúnica existe o animismo. A única diferença que a gente precisa entender é o seguinte: existe o animismo, que é a própria alma do médium, que pode estar fazendo remissões a vidas passadas, a experiências de outras vidas. Mas, e aqui é uma coisa muito triste, né? Porque existe aquele que frauda, que finge que está ali e que às vezes quer utilizar a mediunidade para passar sabão no povo. Isso a gente precisa lutar contra, porque isso é processo obsessivo. E aqui a gente agora pode falar com muita tranquilidade sobre isso, porque nós já estamos quase um ano estudando isso, né? Então a gente pode falar com muita tranquilidade. O que foge do amor, o que foge do acolhimento, da fraternidade, pode ser sim indício de sério processo obsessivo. E a gente precisa estar muito claro nisso, porque quando a gente se propõe a uma tarefa como essa,
não tenhamos dúvida, nós vamos ser muito assediados. Então, mas o que acontece? E é por isso que o grupo está junto. É por isso que o convite ao grupo é extremamente importante. Porque todo grupo não vai estar todo mundo obsediado na mesma vibração. E sempre vai ter alguém que vai despertar esse grupo. É nesse momento que o grupo é fraterno, é nesse momento que o grupo é unido, tá? Então, é importante destacar que a psicografia não é uma forma mediúnica indicada para atendimento de espíritos muito necessitados ou portadores de declarada perturbação espiritual. A psicofonia que é. Ah, mas posso ter numa reunião psicografia e psicofonia? Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. O que a gente precisa ter é uma organização para que isso aconteça de forma ordenada. Alguns médiums são psicofônicos, não conseguem escrever. Outros já vão desenvolver a escrita. Nenhum problema. Eu atendo do mesmo jeito. Eu só não consigo atender pela psicofonia uma orientação espiritual, por exemplo, para alguém que chegou na casa há algum tempo e deixou sua dor, e deixou ali seus dados que talvez podem ser convertidos numa mensagem. Né? Porque ele não vai estar na reunião. Porque, inclusive, a gente já viu que é um pouco delicado levar pessoas que não tenham iniciação na doutrina para dentro de uma reunião mediúnica. Porque isso pode assustar as pessoas. Quando você fala, tem um espírito aqui, os espíritas assustam. Imagina quem não é espírita. Não é assim? Se a gente falar, olha, tá cheio de espírito aqui. Aí tem gente que fala assim, graças a Deus que eu não vejo nada. Né? Fala, Yara. Uma dúvida que eu tenho, cada um guarda o seu defeito. A caixa de oração, onde é colocado os pedidos, né, de oração, é necessário colocar endereço, encarnado, desencarnado, essas coisas? Isso é bom, hein? A gente tem que lembrar que quem está no plano espiritual somos nós. Daqui a pouquinho, daqui a muito pouco tempo, nós vamos revezar com a turma. A gente desencarna e vai trabalhar. E o GPS nosso, às vezes, não é tão bom, né? É claro que quando a gente pede, que o que nos une não é o pensamento e o amor? Mas se eu posso dar mais informações para o plano espiritual, não é melhor? É melhor. Eu tenho que lembrar disso. Porque senão pode acontecer de às vezes a gente atrasar. A gente sabe que a assistência divina ela vem. Mas quando ela está intermediada, quando há a intermediação, a intercessão de mais espíritos pedindo por eles, as coisas acontecem de uma forma mais tranquila, né? Lembram da cura do servo do centurião? Aquela lição de Lucas, em que o centurião pede que os seus empregados, sabendo que Jesus estava na cidade, ele pede que os empregados vão ao encontro, pediu que eles fossem ao encontro de Jesus, para pedir para Jesus curar o servo muito amado que o centurião tinha. Olha quantas pessoas entraram nesse círculo. Olha só, a gente tem aqui, só para ficar, professor é assim, tá? Aqui tem o servo doente, né? Aí o centurião, ele pede a algumas pessoas que trabalhavam com ele, né? Lá em Lucas ele fala dos anciões, para que fossem até Jesus. Essa cadeia aqui, ela acontece porque existe intercessão. Sabe, Maria intercedendo por nós, a espiritualidade intercedendo por nós, isso é uma cadeia de amor. Jesus poderia ir com o seu poder e conhecimento espiritual simplesmente chegar aqui diretamente no servo. Mas um servo em que o seu ali dono, né? Servo é dono, servidão intercede por ele,
e pede para outras pessoas intercederem a Jesus por ele. Vocês concordam que essa cadeia, ela traz vibrações muito maiores, de lugares muito diferentes? Então, a gente tem essa possibilidade, sabe, Ari? E aí, essa volta toda foi para falar o seguinte: se a gente pode pedir a espiritualidade, se a gente tem essa possibilidade, vamos. A caixa de oração é algo extremamente importante numa casa espírita. Claro que a espiritualidade sabe o que cada um de nós precisa, mas é preciso que você seja humilde. A maior lição dessa parábola é humildade e fé. Essas são as maiores lições que a gente aprende. Humildade de quem? Do centurião. Ele era um centurião. Primeiro que ele não precisava pedir por um servo, que podia simplesmente trocar o servo. Segundo que Jesus, naquela escala, era um judeu, ele é um romano. Roma dominava. Então, em tese, ele não precisaria jamais, ele podia chegar e dar um comando, tentar dar um comando para Jesus, arrogantemente. Mas o que ele fala? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Isso é de uma humildade enorme, mas é também de uma fé enorme. Então é muito nessa linha que a gente precisa trazer para as pessoas que chegam a casa em estado de sofrimento, de desesperança. A gente desenvolver nessas pessoas essa certeza de que estamos aqui para quê? Para interceder. Mas a fé e a humildade são essenciais, tá? Então, vamos lá. A psicofonia e tal, os benfeitores espirituais se manifestam usualmente tanto pela psicografia quanto pela psicofonia. Valor da psicografia. De todas as formas de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa. Todos os esforços devem ser feitos para o seu desenvolvimento, porque ela permite estabelecer relações tão permanentes e regulares com os espíritos como as que mantemos entre nós. Está lá no item 178 do Livro dos Médiuns. Então, desenvolver a psicografia é algo extremamente interessante. Eu sei que muitas vezes e é comum isso, existe um receio do que vai surgir. Porque a palavra a gente acha que voa, não é assim? A escrita registra. Volto a dizer, a importância do grupo ter confiança entre si. Porque pode ser que os meus primeiros escritos não sejam nem sérios, nem importantes, nem tão valorosos. Mas eu vou aprendendo, eu vou desenvolvendo, eu vou estudando, e à medida que eu vou avançando, esses escritos vão se qualificando. Não é isso? Então, é muito isso que Kardec está trazendo para nós. É uma forma mais simples, mas é também a mais completa. Tanto mais devemos usá-la, quanto é por ela que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau de sua perfeição ou de sua inferioridade. Muitas vezes, numa mensagem psicofônica, a gente não consegue perceber aquilo que Kardec nos ensinou. Como que a gente identifica a natureza de uma mensagem? Se aqueles espíritos ali são pseudo-sábios. Sabe quando a gente estuda lá no Livro dos Médiuns, sobre aquilo que Kardec vai falando, sobre como entender a natureza? Porque você está falando, às vezes você está falando, e não dá para perceber. Através da psicografia, nós conseguimos ler, reler, entender ali os contextos, temos tempo para refletir sobre. E aí a gente pode ir aprimorando a psicografia. Pela facilidade com que podem exprimir-se, dão-nos a conhecer os seus pensamentos íntimos
e assim nos permitem apreciá-los e julgá-los em seu justo valor. Além disso, para o médium, essa faculdade é mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Livro dos Médiuns, 178. Por conta da importância das mensagens escritas, Allan Kardec afirma em O Livro dos Médiuns que todos os esforços devem ser feitos no sentido de desenvolvê-la. Além disso, trata-se de mediunidade mais fácil, já falei isso, né? Pois o seu mecanismo de sintonia é facilitado pelo automatismo proveniente do processo de escrita. Quando uma pessoa está escrevendo, a mente consciente busca as ideias no inconsciente para ordená-las no fluxo criativo. Como a influência espiritual se dá na camada inconsciente, isso facilita a sintonia com o espírito comunicante. Então, e Kardec continua. Quando se trata de dar vida lógica e racional a um texto, é muito mais fácil, confortável escrever do que falar. Ah, mas eu tenho dificuldade de escrever. Escrita é treinamento. Uma vez uma mãe perguntou para Luiz Fernando Veríssimo como que ela ia fazer para o filho dela ter apego à leitura, a gostar de leitura. Aí ele respondeu de uma forma muito simples, lendo. Mas antes de responder, ele perguntou, você lê? Seu marido lê? As pessoas que moram na casa têm o hábito de leitura? Porque às vezes a gente está querendo também coisas que a gente não faz, né? Se faz isso, comece o hábito da leitura com frases curtas, depois com parágrafos, depois com páginas. Quando você assustar, você está lendo capítulos e até livros. Tudo é hábito, tudo é treinamento, tudo é disciplina. Sabe que não pode ser daquilo, então a gente tem o filtro. O nosso filtro tem que ser no sentido de evitar que a nossa comunicação desarmonize o grupo. Isso. Se você agora você está falando da psicofonia ou da psicografia? Só que no caso da psicografia, no caso dessa aí, por exemplo, é uma curiosidade minha. Como que é? Porque, tipo assim, a pessoa, porque eu já vi médicos que... Não, pode ir. Eu já vi médicos que pegam a mensagem e também não sabem o que está na mensagem, depois não acredita a mensagem, e tem gente que já termina a mensagem e fala outra mensagem aqui do grupo, por exemplo. Então, tem pessoas que têm consciência do que foi. É o médio semi-mecânico, tem o médio intuitivo. Sim, é o mecânico. Então, ele não teve participação. Nenhuma. E aí, mas aí ele foi influenciado por um espírito inferior. Se está escrito e é um espírito inferior, cabe ao grupo avaliar, e se não for uma mensagem necessária, se não tiver utilidade, a gente tem que lembrar que tudo a gente tem utilidade. As coisas de Deus têm utilidade. Kardec fala isso por vários momentos, que o nada não existe, tudo tem uma utilidade. Até quando a gente está ali sofrendo, passando raiva com os maridos, não é assim? Tem uma utilidade. Né? Não é assim, Márcia? Quando começa, tudo nessa vida tem utilidade. A gente tem que pegar um gancho, sabe, Luiz? Então, mesmo quando vem mensagens desconectadas, mensagens fúteis, é importante o grupo avaliar. A coordenação está aí para isso. A coordenação avalia e a coordenação vai descartar aquilo que não presta. Mas de uma forma que não tire a motivação do médium em continuar. Porque hoje eu posso estar inspirada por um espírito, um pseudo-sábio. Mas a minha insistência, a minha persistência no bem
pode fazer com que eu também angarie a simpatia de um espírito bom. Entende? Agora, se eu frustro isso, se eu falo assim, mas eu só faço só besteira, não chega nada que presta, eu vou interromper um fluxo que poderia se desenvolver. É aconselhável, você diz que é um treinamento também, né? É. É aconselhável fazer isso em casa? Não. Eu já tinha Não. ouvido isso, que podia começar em casa. Não. O que a gente faz em casa? A gente estuda, a gente lê. Por quê? Porque é uma forma de afinar o nosso instrumento mediúnico. Imagina que eu sou médium e quem vai falar comigo é um médico. O espírito de um médico que vai trazer informações científicas voltadas para a medicina. Se eu tenho zero conhecimento nessa área, eu vou ajudar muito pouco esse espírito, porque a gente tem que lembrar que o médium, ele é um tradutor. Ele conhece. Ele tem que ter um conhecimento para quê? Para que haja afinidade. Senão eu viro alvo. E aí eu posso trazer algumas coisas equivocadas. Se eu sou um músico, um artista, possivelmente eu vou ter uma habilidade muito maior para interagir com espíritos desencarnados que tenham essa trajetória artística. Então eu tenho que ajudar. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, ao invés de preocupar em ficar escrevendo em casa, vamos ler obras que são da doutrina, que são importantes para que a gente possa o quê? Burilar cada vez mais a nossa capacidade. Que é essa história. O que Luiz Fernando Veríssimo fala com essa mãe? Como é que você vai fazer seu filho ler? Lendo. A gente fala isso, os professores falam isso com os alunos, não é? Professor, se tiver professor aqui, sabe o que eu estou falando. Como que a gente aprende a escrever? Escrevendo. Não tem outra forma, pessoal. Não tem milagre. Eu sempre falo isso com os alunos. Olha, eu vou estudar, vou formar, depois eu faço um curso de português. Tá tudo errado. Comece a estudar agora. Porque depois de 5 anos de escola, de faculdade, você vai chegar lá na frente mais ou menos. Porque estudar é para uma vida inteira. Então, às vezes, o que a gente hoje não compreende tão bem, amanhã a gente vai compreender, né? Fala, Yara. Dentro da psicografia, se eu tenho um espírito que foi na Terra de um desenhista, que morreu com certas dificuldades, quando chega no plano espiritual lá, aí ele vinha aproximar e começar a fazer desenho através do médium, isso pode ser uma forma de tratamento? Pode. E a gente, inclusive, tem, né? Mediunidade aí de pintura. Acho que recentemente o Sheila recebeu um médium que traz telas lindas. É um tratamento? É. Porque... É a mesma coisa com o psicólogo. Sim. A priori ele pode estar escrevendo coisas sem nexo, mas na realidade está tratando animicamente aquele espírito que era um poeta, um escritor. E mais do que isso, sabe, Yara? Às vezes a gente acha que a gente está tratando o outro e a gente está se tratando. Okay? Então, a mediunidade é um tratamento que primeiro atinge a alma do próprio médium. Porque nós não podemos nos colocar na posição de superiores, somos melhores, sabemos tudo. Não. A gente está se tratando. A cada mensagem recebida. Então, não é quantidade. É a gente começar a avaliar a qualidade. Porque nós somos espíritos imortais. Então, o que a gente não aprender agora, nós vamos ter tempo para fazer lá na frente. Mas é preciso que a gente implemente esforços para aproveitar as oportunidades da vida. Porque o que não dá é para ficar banalizando as oportunidades. Né? Então, é muito importante a gente lembrar disso. A cura é principalmente para o médium. Porque o médium não é um ser especial, é um espírito endividado. Quando a gente tem essa consciência, a gente entra aqui no primeiro ponto, que é a humildade. Porque se eu achar que eu sou muito boa, que eu sou muito 100%, muito fora da curva, eu já perdi a minha oportunidade. E aí, quando eu tenho a humildade, em todos os aspectos da vida, tá, gente? Porque a arrogância não nos leva em lugar nenhum. A humildade, sim.
E aí entra a fé que nos ajuda a seguir, né? Então, por esse motivo, os homens de destaque em nosso mundo preferem fazer seus discursos públicos por escrito. Ultimamente nem isso estão fazendo mais, né? Mas observe, quando falam sem roteiro, falam besteira. Podem observar. A mensagem escrita tem um maior valor do que a falada, pois ela pode ter seu conteúdo examinado de modo mais abrangente. Por ela é possível sondar a intimidade dos pensamentos da entidade que se comunica, dando a eles um justo valor pelo conteúdo que encerra. Então, são pontos bem interessantes, né? Então, é esse tipo de mediunidade muito comum, podendo ser mecânica, intuitiva, semimecânica, inspiradora e de pressentimento. Qual que é a minha mediunidade de escrita? Não se preocupe com isso. Se entregue ali naquele momento. Ninguém vai te expor. Porque o grande problema do médium, às vezes, é o medo de se expor. Ah, vão achar que eu sou doido. Vão achar que eu sou escandaloso. Esse é o nosso problema, né? É onde falta a nossa misericórdia. Porque a gente julga. Aí a gente vê um irmãozinho, às vezes, tendo uma dificuldade num processo mediúnico, a gente já está julgando ele. Nossa, você viu o que aconteceu na reunião? Né? A gente precisa começar, e é por isso que a gente às vezes precisa de um tempo para entender o que é a unidade, né? O que é a sintonia de um grupo. Aí tem algumas classificações que Kardec faz, né? Mecânico, intuitivo, semimecânico. Ele se referiu à psicografia direta, na qual o médium utiliza o lápis ou caneta para escrever mensagem do espírito comunicante. A mecânica, a gente já falou aqui um pouquinho sobre isso, então eu não vou ficar delongando demais. A gente também vai preparar um material, por enquanto ainda está muito desorganizado, mas a gente vai preparar um material sobre tudo que a gente falou desde o início do curso, para ver se a gente consegue Zezé, fazer uma consolidação disso aí, alguém que vai nos ajudar aí, né? Trazendo essa consolidação. Se Deus quiser, vai ser um material que vai ser para a gente estudar. Ah, é um material inédito? Não, é cópia de tudo, pessoal. Tá? Porque a gente copia tudo. Ninguém está inventando nada. Mas se a gente tem a possibilidade de estudar com os melhores, por que a gente vai inventar moda, né? Mas a gente vai providenciar isso aí. Então, a psicografia mecânica, a gente já viu, médium mecânico são também conhecidos como médios inconscientes, tudo que vocês já falaram aí, são raros na atualidade, tá? Antes, no início da codificação, eles apareciam com mais frequência, assim como os fenômenos, a mediunidade fenômeno. A tendência é que esse tipo de mediunidade comece a não fazer sentido, a diminuir as ocorrências. Né? Por quê? Porque a gente vai estar entendendo mais, né, sobre o nosso compromisso e começamos a ter a ressignificar aí outros valores. Os médicos mecânicos se caracterizam pelo fato de movimentar as mãos escrevendo, sob a influência direta do espírito, sem interferência da vontade. É como se fossem máquinas a transmitir do mundo invisível, né? E aí a gente tem o Chico Xavier, a gente tem algumas mediunidades mecânicas, né? Às vezes até de mensagens que chegam, e a gente tem alguns pontos que chegavam o Divaldo Franco mesmo, eu pude presenciar isso num congresso espírita dos 150 anos do Livro dos Espíritos, já tem mais de 20 anos isso, lá em Brasília, em que Divaldo Franco psicografou uma mensagem em inglês invertida. E ele não sabia o que tinha acontecido. Quando terminou, ele ficou espantado, porque ele não sabia, simplesmente. Ele falou, olha, o único diploma que eu tenho é de datilografia. Então, eu não sei o que está escrito aqui. E aí, no congresso, tinha um representante da Federação Espírita Inglesa que foi lá, colocaram na luz e a mensagem foi lida. Isso é uma psicografia mecânica, totalmente mecânica. O Chico tinha muito isso quando ele assinava pelos desencarnados.
e foi levado, várias psicografias deles foram levadas a testes, a exames periciais e foram comprovadas a semelhança. Ah, mas não é exatamente igual. Não é, mas as semelhanças, e existem traços que uma perícia identifica que fazem parte ali, que identificam a autoria, tá? Aquele trabalho que é feito lá no Barcos, de fotografia, você já ouviu falar? Não. A gente chega na reunião pública, a reunião é às 8, às 7 você dá o nome e pega o receituário. Enquanto a reunião pública está acontecendo, não funciona. Lá no Sheila é assim. Assim, aí eu fico questionando, assim, primeiro na questão da sintonia, do local, juntamente no horário da reunião pública, aberto ao público. Ah, tá, mas esse feito... Eu fico sem saber se está certo, está errado. Não... A pessoa vai lá exatamente com uma mensagem, às vezes nem tem espírito, às vezes não tem. Às vezes você vai por curiosidade só para ver aquele ato, não sei nem se é mecânico, não é? Ah, tá, lá é aberto. Ah, tá, entendi. Porque no Sheila tem isso, das pessoas irem para o atendimento fraterno, que eu acho que é uma pegada muito importante que a gente tem que começar a pensar. Elas vão para o atendimento fraterno e depois elas recebem orientação espiritual, tá? Mas a reunião mediúnica, ela não acontece publicamente. Ela acontece em horário simultâneo, a reunião pública, termina um pouco antes, que é quando as psicografias são levadas para o salão para serem distribuídas para aqueles que solicitaram. Não há essa exposição. Mas só uma dica, não se preocupe com o que está certo e o que está errado. Se a espiritualidade permite, é porque tem um propósito. Tá? Que ainda que seja um propósito para nos educar, para nos ensinar, para fazer com que a gente reflita. Não vamos nos preocupar. A gente sabe que a maioria das pessoas que entram na casa espírita não ficam. A gente sabe que a maioria das pessoas vem por curiosidade ou por extremo sofrimento. São às vezes de outras religiões que tentaram tudo e as outras religiões não deram para eles o acalanto ali, a suavidade ou a explicação que talvez ele encontre na casa espírita. Então é muito comum, se eu tenho um ente desencarnado, que eu queira vir saber como ele está no plano espiritual. A gente nem tem que julgar, porque isso é da nossa fragilidade. Se você puder ter notícias de um ente desencarnado, você vai querer ter sim. Tá? Independente se é espírita, se é evangélico, se é católico, qualquer que seja a sua crença, ou que não seja nada. Então é muito comum. A gente não tem que se preocupar com isso, porque se a gente preocupar é ocupar de uma coisa antes do tempo. Se eu me ocupo de alguma coisa que eu ainda nem sei o que se vai acontecer, o que eu estou fazendo? Eu estou gastando energia no lugar errado. Então a gente precisa, como médium, e isso é uma educação mediúnica, sabe? Não se preocupem com eles estão assistidos. A casa de Glaucus é uma casa muito séria, com toda certeza. Não preocupa não, tem assistência, né? Tem assistência, é uma casa muito consolidada. A gente que não tem uma regra engessada. É o que a gente sempre tem dito aqui. A gente não precisa buscar regras engessadas. A gente busca o lugar onde tem amor, onde tem compreensão, onde tem fraternidade. É isso que importa. Se esse processo não é um processo bom, a própria espiritualidade que tutela a casa, ela vai orientar. A gente não tem que se preocupar com isso, tá? Porque senão a gente vai se ocupando de coisas que são pequenas e aquilo que realmente é importante, a gente perde energia para elas. Na verdade, assim, eu frequento Glaucus. Então, o que acontece lá como ela falou, né? Você vai lá para a orientação espiritual, depois vai para a reunião pública. Durante a reunião pública, geralmente ou é 1 ou 2 médicos que estão psicografando as orientações espirituais, elas ficam lá próximo da onde o palestrante está. Sim. Muita coisa que acontece. Porém, só quem recebe orientação espiritual foi quem buscou orientação. O resto do público não tem. Assim, Não, mas isso é mais comum do que... Eu estou me lembrando aqui, eu tenho algumas casas que eu faço estudo que funcionam assim.
Às vezes na mesa tem 2 ou 3 psicógrafos que ficam ali. Né? Não necessariamente para poder entregar uma orientação. Eu fui ali, dei meu nome, vai sair alguma coisa para mim. Pode ser que não. Aí acontece de forma muito natural, porque eles ficam na mesa lá no cantinho deles. É como se você tá aí tranquilamente. E é por isso que quando a gente entra na casa espírita, e as casas grandes fazem muito isso. O que elas pedem? Você entrou e você já está em tratamento. Desliga o celular, fique em prece, procura ajudar. Porque é isso que a gente precisa fazer, é manter a sintonia do lugar. Agora, não tenhamos dúvida, pessoal. A espiritualidade conhece os nossos corações, as nossas necessidades. Com toda certeza, ela sabe o que vai encontrar em todos os ambientes. E ela sabe se proteger em todos os ambientes. André Luiz mostra isso com muita clareza nas suas obras. Das proteções espirituais que as casas têm, que os projetos têm. Nenhum projeto nasce aleatoriamente. Às vezes ele é gestado no plano espiritual e chega para nós. Quando chega para nós, ele já está todo formatado. Já está todo pronto. Nós é que às vezes demoramos para entender, né? Mas com o tempo a gente vai entender. Então, agilizando um pouquinho mais, né? A gente tem, então, os médios aqui, eu não vou estender muito, porque a gente já falou bastante aí. O médio sentindo o impulso da mão, para poder trazer ali a mensagem. A intuitiva, ela atua na alma, tá? Então, o comunicante espiritual não atua diretamente sobre a mão do médium para fazê-la escrever. Não a toma, não a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma é aquela... A gente também já viu isso até em desenho aqui, né? É o nosso perispírito entrando em sintonia com o perispírito com o espírito desencarnado, o perispírito desencarnado. Então, ali, entrando e por intuição, a gente vai recebendo ali as mensagens, a gente vai recebendo as informações, tá? E aí vai dirigindo o médium intuitivo, o medianeiro funciona mais como um intérprete do pensamento do espírito. Por isso, pessoal, a importância de estudar. Porque o espírito que vai entrar em sintonia comigo é aquele que está afinado comigo. Com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu estudo, com a vida que eu levo. Então, em qualquer lugar que eu estiver, esse espírito, eles vão estar comigo. E muitas vezes eles vão se manifestar em momentos, em alguns momentos ali, mas eles já nos conhecem. Olha que responsabilidade. Então, se a gente fez besteira ontem e vem hoje com cara de anjo para a reunião, ele sabe. Ele sabe. E aí, às vezes, dá aquelas... Sabe aquelas descaradas? Eu te conheço, eu sei o que você fez no verão passado. Né? Quando ele é mecânico, ele vai escrever ipsilitras as palavras que o espírito... Ele nem sabe o que está escrevendo. No intuitivo, ele usa palavras dele? Sim. E aí ele usa o quê? Sim. Quando o médium está psicografando livros, algumas vezes ele é levado àquela circunstância, né, do desdobramento, para meio que assistir ali aquilo ali. Ele daria as características que ele conseguiu ver, ou ele vai também continuar sob a intuição? Sobre aquilo que ele é capaz de escrever. Imagina que a gente está diante de uma obra de arte. Todos nós agora vamos admirar uma obra de arte. E aí eu peço para cada um de nós agora vai descrever o que viu. Com toda certeza, cada um vai descrever de uma forma diferente. Se tiver algum artista aqui que tenha essa habilidade com cores, com paletas e com tudo mais, ele vai descrever talvez mais próximo do que do artista originário. Mas se eu não sou artista, eu vou descrever a partir da minha sensibilidade daquilo que eu consigo. Entende? Então, assim, o médium intuitivo, e é por isso que ele tem esse trabalho, né? Ele tem essa
não é uma obrigação, mas esse dever mesmo de auxiliar. Porque se eu me coloco para o trabalho, imagina, eu estou indo pedir um emprego, eu vou para uma vaga de TI. Como que eu entro numa vaga de TI se eu não entendo nada de tecnologia? Não tem jeito. Eu vou entrar numa vaga para trabalhar no departamento jurídico. Como que eu vou entrar no departamento jurídico se eu sequer entendo o que é uma legislação, se eu fiz um curso ou se eu não fiz? Então, quando a gente se coloca no trabalho, gera para nós, ao mesmo tempo, esse cuidado de buscarmos essa interpretação. O tradutor, esse intérprete, ele consegue perceber quando ele está mais afinizado. Ele consegue buscar aquilo com maior fidelidade ao original. Agora, é claro, pessoal, não se enganem, os livros são revisados. Os livros, eles precisam passar por revisão, eles precisam passar por vários processos de leitura e releitura. Não é assim. Nenhum autor da Terra escreve numa carreirinha, como a gente diria aí, né? A essência é que é importante de ser mantida. Mas uma vírgula que está fora do lugar, um pronome que está fora do lugar. A gente tem muito médium que trabalha nesses processos de comunicação, que tem, às vezes, alguns cacuetes verbais, que tem algumas falas, alguns vícios de linguagem. E na escrita aparecem. Isso torna menos fiel a mensagem dele? Não. Por quê? Porque, como Kardec nos ensinou, a essência, quando eu falo de alma para alma, eu estou falando de essência. Eu não estou falando de ser ipsis literis, o que o outro disse. É a essência. Você me conta um caso, eu vou compreender esse caso, e se eu entendi esse caso, a essência desse caso, eu posso reproduzir esse caso com as minhas palavras, né? Muito interessante o que você está falando, Cida. Que muitas vezes, talvez, a cenografia, ela não precisa exatamente estar acontecendo numa mesa mediúnica. A gente ouve muito falar no campo da música. Almir Sater, Eduardo Costa e tantos outros que já falaram que a música veio assim e eles foram escrever. Mas não é uma prática recorrente, né? Almir Sater é uma música, o outro é uma... Pode acontecer? Pode. Sim, pode acontecer, pode, uma inspiração, mas não é uma recorrência. E também não é algo para o auxílio, É diferente, por exemplo, é uma música linda, maravilhosa, mas é uma música que ele está ganhando dinheiro com ela, Não é uma música linda, tem uma mensagem maravilhosa, mas não é uma música espírita, por exemplo, E não é algo que você pode dizer assim, ele é um médium que recebe toda semana uma música nova. Não. Foi aquela e pronto, Não é um trabalho contínuo, Claro que tinha que chegar, chegou, mas ficou. Eles falam, eles não evocam nada. Não. Acontece. Intuição, pode acontecer. Às vezes você está andando na rua, você tem uma intuição. Você não está evocando nada. Às vezes você tem que resolver um problema, você tem uma intuição. Isso deixa de ser mediunidade? Não. O que a gente sofre quando a gente fala em não praticar em casa ou não evocar espíritos sem que haja um círculo de proteção, é exatamente porque a gente sabe que as coisas sérias, elas precisam ser disciplinadas. É simples, gente. Se eu falar com vocês aqui, olha, vamos nos encontrar hoje à tarde, pode ser que a grande maioria não consiga, porque tem compromisso. Ninguém está à disposição. Agora, se você chegar ali na rua e falar assim, gente, vai ter uma bebedeira lá em casa mais tarde, vai lotar a sua casa. Mas nós vamos encontrar para a gente fazer uma prece, uma vigília, uma oração, não sei o quê, um culto no lar. Aí pode ser que a gente tenha uns gatinhos pingados, Cândido? Mas para fazer um rastapé, a gente vai achar muita gente, principalmente se for de graça, Então, eu acho que ficou claro aqui, São os médiuns mais comuns, tá?
as ideias, aqui é uma coisa que talvez vocês tenham já falado aqui, né? Passam pela mente do médium e esse pode escrever a qualquer momento. Nesse caso, pode ser difícil separar aquilo que é do médium e aquilo que é do espírito. A conexão é mental, e aí estudo, disciplina, autoaprimoramento podem apurar o dom. É uma mediunidade que pode ajudar muitas pessoas com mensagens esclarecedoras, tá? Vamos avançando. Semimecânico, né? O médium puramente mecânico. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico, ele participa de ambos esses gêneros. Então, o semimecânico, ele vai ter ali processo em que ele vai interferir, processo que ele não vai conseguir interferir. É o semi. Às vezes ele termina a mensagem, ele tem lapsos de trechos da mensagem, mas ele não tem a mensagem como um todo na mente dele. E aí, por isso que às vezes, quando ele está lendo, ele fala assim, ó, eu nem percebi. Essa psicografia não é uma psicografia rara, tão rara assim, não. Ela acontece muitas vezes, tá? Mecânico a gente já falou. Sentem a mão movimentada, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, tá? São mais numerosos. É muita coisa, né? É muito escrito, né? Muita escrita. No médio puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médio intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. No semimecânico, as duas condições. Tá? O pensamento aparece após a escrita. No segundo, é antes da escrita. Tá? Isso aqui é pneumatografia, que é como se fosse a psicografia indireta. Imposição da mão sobre um objeto. Isso aqui é o que acontecia na época de Kardec, né? Eles impunham a mão sobre o objeto sem tocar no objeto e a escrita acontecia. Que é o que a gente já não tem mais, tá? Vamos seguindo. Aqui, ó, até mostra, né, que eram feitos semelhantes a grafite. No final, o papel ou a ardósia, ela era marcada como se fosse grafite, tá? Tem que ter muita dedicação. Isso aqui é importante, né? Mas eu não estudei, não tive oportunidade de estudar. Não tem importância, a gente começa a estudar agora, porque a gente é espírito imortal. Então, né, a gente começa a estudar aos pouquinhos. Eu sempre falo isso com os meus alunos. A gente, quando está lendo, a gente tem que fazer um glossário, um livrinho. Pega uma caderninha e coloca. Essa palavra eu não conheço. O que é isso? Vai lá no dicionário, copia, porque quando você está copiando, você está aprendendo. Aí você vai, quando você assusta, você tem um dicionário na sua vida. Porque a gente não é obrigado a saber tudo, né? Então você está lá, ó. O que é o pneumatógrafo, né? Eu não sei o que é isso, não sei. Então, aqui, dica, a gente começa a usar. Né? E aos poucos, aquela palavra vai fazendo, vai aderindo nossa gramática interna. E a gente não tem que ter vergonha. Eu não sei escrever, o outro tem não sei quantos cursos superior, o problema é do outro. Eu vou escrever o que a espiritualidade, o que está me intuindo. Se está bom, se não está, eu não tenho. Se eu estou aqui é porque eu posso estar. Porque está autorizada a minha participação aqui. Então, eu não tenho que ter constrangimento porque o outro é isso, aquilo, o outro. Quando a gente começa a preocupar com o que as pessoas são lá fora, a gente está com um probleminha que a gente precisa cuidar. Porque no campo da espiritualidade, nós temos que entender que a gente está no mesmo patamar. Não é assim? Está todo mundo doido querendo comida, né? Eu estou olhando aqui alguns olhinhos famintos, mas nós já estamos acabando. Está acabando, né? Faltam 2 slides, olha que maravilha. Posso ir, né? 2. Em todos os setores de reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros
denominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. O que Kardec está falando com a gente? Pessoal, vamos preocupar com aquilo que é essencial, que é o serviço. Vamos preocupar com isso? Vamos preocupar em atender? Vamos deixar para lá deixar de ficar inventando coisa que não faz parte ali. Porque se eu abro um campo mental para questionar coisas que não são importantes, que não são úteis, eu estou abrindo uma possibilidade, uma fresta para acabar com o trabalho. Vocês acham que isso não acontece? Mais do que vocês imaginam. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser o intermediário do mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebeste a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico. Então, às vezes, a gente fica naquela agonia, né? Que dia que eu vou fazer uma comunicação? Que dia que eu vou conseguir trazer uma mensagem psicofônica ou psicografada? Não fica aflito por isso, não. Trabalha. Trabalha porque o seu trabalho é essencial. Lembra disso. Se eu estou aqui, é porque eu sou importante. É porque eu preciso estar aqui. Senão eu não estaria. A espiritualidade, ela sabe muito bem filtrar, né, as nossas... acabou. Ela sabe muito bem filtrar as nossas necessidades. E é isso que a gente precisa fazer. Pode falar. Eu não tenho certeza se foi no livro dos médicos, mas eu lembro que eu li sobre uma comunicação que é feita sem intervenção. Mas que era colocado no papel e depois de um tempo a mensagem aparecia. Sim, sem pneumotografia, é aquela que eu falei aqui agora. Aparecia, porque eu falei rápido, né? Colocava isso sem intervenção de mão, sem intervenção de nada. Era assim que era feito no início. O médium para fazer doação de energia de ectoplasma, tá? Mas quem fazia esse processo de registro já era mecânico, é diretamente com os espíritos, tá? É porque a gente passou rápido ali, né? Mas é isso. Você falou da obra de André Luiz, no livro dos missionários, ele fala lá que o trabalho que vai ser feito, a espiritualidade se prepara toda, que acontece a reunião mediúnica, acontece a comunicação, e depois fica um grupo e diz, será que foi isso mesmo que escreveu? Será que foi isso que falou? Que os próprios espíritos que estavam ali começam a colocar em dúvida a mensagem. Isso assim, depois de tanto trabalho, depois de tanto desenvolvimento, depois de tanta doação, tanto da média, quanto do grupo, quanto do plano espiritual, fica lá uns duvidando. Mas, vou falar um negócio aqui para ninguém ficar triste. Os discípulos de Jesus, e nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de Jesus, governador espiritual do planeta. Eles negaram Jesus. Na hora do perrengue, eles duvidaram. Porque ao abandonar o mestre, eles demonstraram fragilidade. Então a gente não precisa nem julgar. É natural. É natural que as pessoas recebam uma mensagem, que às vezes está querendo uma mensagem do ente querido, mas está querendo uma mensagem com riqueza de detalhes fúteis. E aí vem uma mensagem assim, eu estou bem, estudem o evangelho, se dediquem nas boas obras, porque a vida continua. E aí a pessoa fica assim, mas a pessoa não falava assim quando estava viva, não. Se ela está
comunicando, é porque ela já está em condição de comunicar. Ela já entendeu o processo da desencarnação. Porque senão ela estaria perturbada nas reuniões, revoltada, como a gente vê nas reuniões, né? Aqueles irmãos da primeira parte da reunião que muitas vezes chegam em grande sofrimento, revoltados. E a gente não quer, porque a gente gosta de fofoca, né? A gente gosta de fofoca. É de saber se realmente você sabe o que eu guardei dentro daquela caixinha no segunda gaveta do armário do lado esquerdo da porta. Porque se não for assim, não é verdade. Não é? É o Tomé. São os Tomés. Não só aqueles que abandonam, mas os Tomés. Foi preciso que Jesus mostrasse as mãos, as chagas e deixasse Tomé tocar nas suas chagas para que ele acreditasse. Gente, Kardec não inventou nada. Os espíritos estão trazendo para nós aquilo que Jesus lá atrás falou para cada um de nós. E a gente está batendo cabeça até hoje. Porque a gente está querendo prova. A gente quer Deus com a nossa cara. A gente quer que o espírito materialize aqui, porque senão eu não acredito no espiritismo. A gente quer que as mensagens cheguem para a gente como a gente quer. A gente está fazendo prece ainda barganhando com a espiritualidade. Eu faço isso e você me dá aquilo. E as nossas barganhas geralmente são tão bonitinhas, mas tão infantis, né? Vou parar de comer doce esse ano se eu conseguir. Aí porque eu tô querendo emagrecer, aí eu aproveito, né? Tô com a glicose alta, aproveito para o doce. Não vou tomar refrigerante, eu acho isso tão fofo. Mas tão fofo, que eu acho que a minha netinha que tá vindo aí vai fazer isso. Vovó, eu vou parar de tomar refrigerante se você me der alguma coisa. Não é assim, Cândida, que os netinhos fazem? Mas é criança, é infantil e não é aquilo que nós que já estamos amadurecidos, não é a nossa postura. Então, pessoal, agora a gente já pode ir lá lanchar, fazer a nossa confraternização. Eu quero agradecer do fundo do meu coração pelas presenças de vocês. Eu sei o quão difícil é, porque todos nós temos obrigações durante a semana. Mas, assim, esse processo que nós viemos fomentando desde o início do ano, né, Luiz? Foi lá no início, lá em abril, se não estiver enganada. Hoje são 14 encontros, desdobrados aí a cada 15 dias. Então, assim, é um processo que eu tenho certeza que vai gerar muitos frutos e, assim, só é possível com a participação de todos vocês. Aguardem as próximas notícias, nós vamos ter propostas muito boas aí e eu espero vê-los juntos com a gente aí nessa empreitada por Jesus, por ninguém mais, porque a gente trabalha por Jesus. Porque se Jesus saiu fora do nosso foco, se eu estou vindo à casa espírita por fulano de tal, pode parar de vir, não precisa vir não. A gente tem que vir por Jesus. E Jesus nos ensinou a ajudar uns aos outros, a amar o próximo como a nós mesmos. E é esse o projeto. É trabalhar em prol do nosso próximo que está em sofrimento, que precisa do nosso auxílio, encarnado e desencarnado. Gratidão, que a gente possa continuar aí muitas e muitas vezes juntos. Agora eu devolvo a palavra para a coordenação e segurei um pouquinho mais porque eu queria deixar agora, que eu sei que depois da confraternização ninguém volta mais, né? Então a ideia é cumprir meu propósito. Obrigada. Muito bem. Terminamos. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Márcia, tem alguma coisa importante para falar antes da gente encerrar? Oi? E da água fluidificada. Tem mais alguma coisa? Márcia? Gente, o Cida falou tudo que precisava. Ouvimos tudo que precisávamos e merecíamos. Agora é cada um digerir tudo isso que foi falado de maio até agora e ver o que faz com todo esse arsenal de informações que nos chegou.
Alguns aqui vivenciam isso semanalmente, outros não. Então, para aqueles que vivenciam, reciclaram. Para aqueles que não vivenciam, aprenderam. E aí é ver o que quer fazer com cada coisa que a Cida trouxe, que a espiritualidade permitiu que chegasse para nós. Como a Cida disse, e vem novidades para 2026. Ninguém tem obrigação de aceitar, de realizar e de fazer. São convites que chegarão e a gente pode dizer para os convites assim: eu aceito, eu não aceito. Apenas levem para casa e pensam que se aceitar, vamos ter responsabilidade de aceitar com dignidade e realizar. Se não quiser aceitar, não tem problema nenhum. A cada um de acordo com suas obras. Mas a partir do momento que aceitarem, honrem com dignidade o aceite de vocês, porque ninguém está enfiando goela abaixo de ninguém aceitar os compromissos que virão. Mas para Jesus a gente precisa ter dignidade de aceitar e realizar. Fazer bem feito, fazer com amor, fazer com disciplina, fazer com frequência. E não aquele negócio, eu venho hoje, daqui 2 meses eu volto. Não, se for entrar para as próximas tarefas com essa mentalidade, não façam. Porque o compromisso nosso, não, o compromisso de todos, como a Cida falou, não é com a direção da casa, com Luiz, Márcio e Zezé. Não é com a gente. Definitivamente a gente sabe que não é. É com Jesus. Então, se formos fazer alguma coisa e assumir alguma coisa, é nele que a gente tem que pensar, é nele que a gente tem que botar as nossas energias e as nossas boas vontades, tá bom? Muito obrigado por todos vocês, muito obrigado pela espiritualidade, por todos os desencarnados que também participaram conosco por esse período. Muito obrigado a Cida, que carinhosamente preparou todo esse trabalho, dedicou-se, não houve uma falha, não houve uma falta, esteve presente com todos nós, honrando e assumindo a responsabilidade que a espiritualidade trouxe para ela e para nós. Obrigado, Jesus, pela Casa de Francisco, pela doutrina dos Espíritos, mas principalmente por estar sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus.